A educação sem travas eu divido em 4 pilares, tá? Eu divido ela em 4 partes. Eu acho que eu nunca comentei isso em live nenhuma até agora, né? Acho que essa é a primeira vez que eu falo. Mas é importante que vocês saibam disso. Ele é um conceito mais... Para quem já tá ou já conhece o método ou tá chegando agora, tá? Então vamos lá, 4 pilares. Quais são os 4 pilares e por que eu tô falando disso? Porque um dos pilares é a ferramenta de educação, tá? São as ferramentas práticas. Mas para você entender e aplicar as ferramentas, você tem que entender todos os pilares. Quais são eles? O primeiro pilar para você conseguir educar crianças sem travas é você ter conexão com a criança. Aqui entra a parte do adulto referência, que eu já falei em outras lives. Aqui entra a parte do apego, que eu já falei em várias outras lives. Aqui entra a parte de você ter conexão com a criança, do seu filho confiar em você. O famoso faça o seu filho te obedecer pelo prazer, porque gosta. Não deixe que o teu filho fuja de você quando ele tem um problema. Faça com que o teu filho corra para você quando ele tem um problema. Então, o primeiro pilar, o mais fundamental deles é conexão, é apego, é relação. Por quê? Porque sem conexão, sem apego, sem relação, não existe educação. Não existe. Não dá pra gente educar, pelo menos não sem travas, tá? Dá pra educar de outras formas aí, dá pra educar batendo, dá pra educar gritando. Mas não existe educação sem travas quando você não tem conexão com a criança. Porque a criança vai mentir, a criança vai enganar, a criança não vai confiar em você, a relação de apego da criança não vai estar saudável. E se você não tem esse contato saudável, essa conexão saudável com a criança, nada do que você fizer vai importar. Porque é como se essa criança ela estivesse desequilibrada, ela está desestabilizada. Ela tá num ponto que nenhuma ferramenta, nenhum conceito vai conseguir se aplicar nela, na prática, né? Você não vai conseguir transformar, melhorar, mudar a educação dessa criança porque ela não tá bem. A criança tem que estar bem. Não adianta querer educar uma criança que não tá legal, uma criança que tá com apego, sabe, inseguro, que tá com uma relação ruim. É a base de toda a relação, de toda a educação. Precisa ter conexão. Esse é o primeiro pilar da educação sem travas, o primeiro dos 4. Conexão. O segundo pilar da educação sem travas é você conhecer as fases do desenvolvimento da criança. Porque ter conexão com a criança é de extrema importância, eu acabei de falar disso. Mas você precisa ter, além de conexão, você precisa conhecer as fases do desenvolvimento. Por quê? Porque a criança com 3 meses é uma, a criança com 2 anos é outra, com 5 anos ela é outra, com 10 ela é outra, com 15 nem é mais criança, mas é outra personalidade, é outro contexto, é outra demanda, é outra história. As coisas mudam conforme as crianças crescem. Educar não é uma coisa pasteurizada, constante, que sempre vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Não vai. Existem coisas que funcionam com crianças numa idade que não vão funcionar com outras crianças em outras idades. Então a gente tem que conhecer as fases do desenvolvimento, saber o que a criança está pronta para aprender. Eu quero ensinar meu filho a ler, por exemplo, não tem nada a ver com educação, mas é um exemplo. Eu quero alfabetizar meu filho, eu quero que meu filho aprenda a ler. Existe uma idade em que a criança está pronta para isso. Não adianta você pegar um bebê de 9 meses e falar, não, eu vou ensinar esse bebê a ler. Não vai funcionar, ele não está pronto, ele não está naquela idade. Eu estou dando um exemplo esdrúxulo, né? Um exemplo grande para você entender que a fase do desenvolvimento é importante. A criança passa pela fase do não, ela passa pela fase oral, ela passa pela fase de ordem, que ordem, rotina é importante. Ela passa por tantas fases no início da adolescência, ali entre 10 e 12 anos, ele vai passar pela fase da separação, né, de descolamento da família. Existem tantas fases. A criança vai passar pela fase de rolar, de sentar, de falar, de querer mexer em tudo. E a gente precisa entender quais são essas fases, porque senão a gente confunde as fases do desenvolvimento com mau comportamento. A gente passa a achar que tudo é mau comportamento, que tudo é birra, que tudo é malcriação, e não necessariamente é. Então a fase vai determinar a ferramenta que você usa, vai determinar a forma como você lida com a criança. A criança de 2 anos passa pela fase do não. Ela é normal,
normal, ela é saudável e ela é esperada. Só que para muitos pais, para a maioria, ela é difícil. Não é porque ela é normal, é saudável e esperada que ela seja fácil. Não é uma fase fácil. É uma fase difícil de quando a criança tá ali com 2 aninhos, 1 aninho e meio, 3 anos e ela tá na fase do não, que tudo é não, não, não. Tem a fase do meu, é tudo meu, meu, meu. São fases que muitos pais, a maioria, acha complicado. E se você não sabe que aquilo é normal, se você não sabe como lidar, aí você realmente acha que não tem controle, aquilo sai do seu controle, certo? E aí você surta, e a criança surta junto, porque ela entende menos do que você. Então, o segundo pilar da educação sem travas é conhecer as fases do desenvolvimento. Você não precisa conhecer todas as fases do desenvolvimento antes do seu filho passar por elas. Você não precisa decorar nada, tá? Você não precisa pegar agora e ir fazendo tabelinha, decorando todas as fases do desenvolvimento. Mas é importante que conforme o teu filho nasceu e vai crescendo, você vai estudando. O que eu preciso saber para uma criança de 2 anos? O que eu preciso saber para uma criança de 5? O que eu preciso saber para uma criança de 7? A educação sem travas, ela tem um foco muito específico na primeira infância, que são crianças de 0 a 7 anos. Então, quase tudo, não tudo, mas quase tudo que eu ensino é muito voltado para crianças de 0 a 7 anos. Dificilmente eu falo de crianças maiores, tá? Porque o meu foco é a primeira infância. A primeira infância é a parte mais crítica. Então, eu vivo falando de crianças de 3 anos, 4 anos, 5 anos. E se você acompanha as minhas lives, você sabe que eu especifico a idade. E eu falo, olha, essa ferramenta só vai funcionar para uma criança maiorzinha, a partir de uns 5 anos. Olha, essa outra ferramenta é com criança pequena, viu? De 2, 3 anos. Eu tô sempre especificando a fase e a idade que a criança tá passando, porque é importante, esse é o segundo pilar. Saber em qual fase o teu filho está e o que esperar dessa fase. Quando o bebezinho nasce, a gente tem aqueles marcos de desenvolvimento do primeiro ano. A gente sabe que mais ou menos com uns 4 meses o bebê vai rolar de ladinho, né? Ele vai virar de um lado para o outro. Ali por volta dos 6 meses ele vai sentar. Entre 8 e 9 meses ele tende a estar engatinhando. Por volta de 1 ano ele anda. Então essas são marcos do desenvolvimento que o seu pediatra acompanhe, que você tende a acompanhar também. Os pais ficam ansiosos para o bebê rolar, para o bebê colocar a mãozinha na boca, para o bebê dar os sorrisos sociais, né? Que é aquele sorrisinho que você faz gracinha, o bebê sorri. O recém-nascido não tem esse reflexo. Ele sorri involuntariamente. Aí o bebê fica um pouquinho maior, você começa a fazer gracinha e ele responde. Então tudo isso são marcos do desenvolvimento que não terminam com 1 ano, 2 anos. Isso segue até a vida adulta. Adolescente tem um monte de marco de desenvolvimento também. E é importante que a gente conheça, porque você só resolve o problema que você conhece. Ah, meu filho está se comportando mal. Qual é a idade da criança? Uma criança de 2 anos se comportando mal é completamente diferente de uma criança de 6 anos. Se você não sabe a fase específica que o teu filho está, você não vai resolver mau comportamento, ou seja lá o que for, vai ver o seu problema não é esse. Não importa qual é o seu problema, não importa o que você quer fazer. Você tem que conhecer a fase do desenvolvimento, senão ou você não vai conseguir fazer ou você vai fazer errado. Então esse é o segundo pilar. Qual é o terceiro pilar? São as ferramentas de educação. O que são as ferramentas de educação? Eu vou explicar no próximo tópico. Mas o terceiro pilar da educação sem travas, terceiro de 4, é justamente as ferramentas de educação. E o último pilar, não menos importante, aliás, talvez aí o mais difícil de todos eles, né? Não necessariamente o mais importante, porque todos são, mas o mais difícil, o mais complexo, é o quarto pilar, que é entender as demandas emocionais e psicológicas da criança. Porque saber que a criança passa naquela fase, eu sei que aos 2 anos a criança está na fase do não. Ok, você sabe, bacana. Então você já tem o segundo pilar ali redondinho. Só que além de conhecer a fase em que a criança tá, você tem que saber quais são as demandas emocionais e psicológicas da criança, porque a criança tem essas demandas e em cada idade essas demandas vão ficando diferentes. Quanto menor for a criança, maior é a demanda. A demanda emocional psicológica dos pais, especificamente, que um adolescente de 15 anos tem, é muito menor do que uma criança de 2 anos. Então, essa dependência que a criança tem vai diminuindo conforme a criança vai crescendo, né? É uma escala inversamente proporcional nesse caso. Por que você precisa saber quais são as benditas das demandas emocionais? Porque se você pega uma ferramenta de educação que é boa, que é bacana, e usa em uma criança num contexto errado,
que tem ali uma demanda errada, que você não está alinhado com o que a criança precisa, você vai traumatizar. E eu também vou falar, eu vou explicar isso ainda no decorrer dessa live. Não adianta você decorar ferramentas de educação. Você pegar uma tabelinha e falar 1, 2, 3, 4, 5, eu sei 50 ferramentas de educação. Se você não tem conexão com a criança, se você não sabe em que fase do desenvolvimento essa criança está, e se você não entende as demandas emocionais, não as físicas, porque as demandas físicas todo mundo entende. Quais são as demandas físicas da criança? Dormir, comer, tomar banho, fazer cocô. Essas demandas que são físicas, do corpo física, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que criança tem que dormir, todo mundo sabe que criança faz cocô, todo mundo sabe que criança tem que tomar banho, todo mundo sabe que criança sente fome. Essa é a parte fácil da história. Mas tem as demandas emocionais. O que essa criança precisa do lado emocional, sentimental, psicológico. E se você pega uma ferramenta que é boa e aplica num contexto que não está alinhado com o que a criança precisa, você vai traumatizar, você vai travar, que é totalmente o oposto do que a educação sem travas propõe, certo? Então tem sim muita gente, mas muita gente usando ferramenta boa de um jeito ruim. Porque não tem conexão, não entende a fase do desenvolvimento, ou tem essas duas coisas, mas esquece da parte emocional da criança, esquece da parte afetiva, esquece da parte psicológica, que é um defeito muito grande que a minha mãe em especial tem. Ela sabe as fases do desenvolvimento da criança, ela sabe criar conexão com a criança, ela faz isso sem a menor dificuldade, mas ela tem muita dificuldade em entender as demandas emocionais da criança. Se você acompanha o nosso podcast, o podcast que eu gravo junto com a minha mãe, que tem no YouTube e tem no Spotify, você vai entender melhor do que eu tô falando. Ela tem dúvidas, ela tem questionamentos, ela tem dificuldade. A minha mãe, em específico, tem muita dificuldade com o quarto pilar da educação sem travas, que é justamente entender as demandas emocionais. Para mim é muito simples, mas para ela não. Então ela tem que estar o tempo inteiro atenta, o tempo inteiro se perguntando, conferindo, estudando, para ela não vacilar. Porque como ela tem essa dificuldade, às vezes ela aplica uma ferramenta boa de um jeito errado e o resultado é ruim, ela acaba prejudicando aquela criança. Ela fez demais isso, tanto comigo quanto meu irmão. A minha mãe não me educou apanhando, ela aplicou várias ferramentas boas em momentos ruins e eu tive que depois, mais pra frente, tratar diversos traumas, diversas questões de ferramentas que eram bacanas, mas que foram aplicadas errado. Por quê? Faltou conexão? Não. Eu e minha mãe temos a melhor relação do mundo. Porque faltou entender as fases do desenvolvimento da criança? Não. Ela entende isso extremamente bem, mas faltou o bendito do quarto pilar, que é entender as demandas emocionais e psicológicas. Nessa parte ela peca, essa parte para ela é difícil. Se você, um podcast do qual a gente mexe bastante com isso, a gente fala bastante com isso, é o episódio em que a gente conta da história do meu irmão, que eu acho que é criança insegura, criança que não se sente amada. Eu vou olhar, eu vou pegar aqui, abrir o Spotify agora para falar para você, porque tem um episódio inteirinho em que a gente falou especificamente disso. Quer ver? Tá lá no comecinho, foi um dos primeiros episódios que a gente fez, porque ele é extremamente importante e a gente já falou exatamente disso, da dificuldade que a minha mãe tem em entender as demandas emocionais e psicológicas da criança. Peraí, que eu vou achar. Peraí, não desiste de mim que eu tô procurando, gente. Como desenvolver bom, criança manhosa, chora em excesso. Aqui, episódio 5 do podcast. Os sinais de uma criança que não se sente amada, porque amor é uma necessidade emocional psicológica. Ouve esse episódio. Quando terminar de assistir essa live, vai lá no Spotify ou no YouTube e ouve esse episódio. Episódio 5, ele tá? Hashtag 5, os sinais de uma criança que não se sente amada. A gente fala muito disso, da dificuldade que ela tem com o quarto pilar. Vou resumir. O primeiro, conexão. O segundo, saber as etapas do desenvolvimento, as fases do desenvolvimento. O terceiro, ferramentas, que é o que a gente vai falar nessa live hoje. E o último, e não menos importante, mas o mais difícil deles, entender as demandas emocionais e psicológicas da criança, tá certo? Se você não tem esses 4 pilares, fica difícil de educar. Para você conseguir aplicar as ferramentas na prática, você tem que ter os outros 3 pilares. Tem que ter conexão com a criança,
tem que saber a fase do desenvolvimento e tem que entender das demandas emocionais e psicológicas. Se você deixa de ter conexão, a ferramenta falha, ela não funciona, a ferramenta não é mágica, ela é educação. Eu não tenho conexão, vai funcionar? Não vai, desiste, não vai. Tem que criar conexão primeiro. Você não tem que focar na ferramenta, você tem que focar na conexão, no apego. Por isso que a primeiríssima coisa que eu verifico com quem faz consultoria particular comigo, a pessoa que entra em contato para fazer consultoria particular, a primeira coisa que eu vou verificar na família dessa pessoa é se a criança tem apego seguro. Porque não adianta eu dar um monte de orientação para a pessoa e essa mãe, esse pai não tem conexão adequada com o filho. Então não adianta eu te ensinar um monte de ferramenta. Tem que ter conexão, tem que saber das etapas do desenvolvimento e tem que entender as demandas emocionais e psicológicas da criança. Isso é básico para você conseguir aplicar as ferramentas de educação.